Olá, pessoal, bom dia. Hoje, na Semana das Mulheres, vamos enfrentar um assunto bem legal: assédio sexual contra versus saúde no direito, com a nossa convidada especial, a advogada Luciana Carvalho. Bem-vinda, Luciana, bem-vindo a todos. A palavra é com Obrigada. você. Primeiramente, desejar bom dia a todos, né? E agradecer o convite a Diego e a Cláudia por estar participando aqui dessa semana, né, da mulher. Então, o assunto assédio sexual, além de ser um assunto bem atual, né, nem todos sabem o que é realmente, o que é assédio, como que acontece, né? Então, o assédio sexual, né, como muita gente não sabe e fala sem saber, ele acontece só na área de trabalho, onde tem vínculo de subordinação hierárquica. Então, tipo, um chefe, um, um supervisor, alguém acima de você, né? E, conforme a lei, eu vou ler um pouquinho, né? Porque como eu estou na área de direito, né? Falar um pouquinho aqui. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente a sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, a gente acaba confundindo, né, como acontece no nosso dia a dia, cotidiano, aconteceu no ônibus, ou no metrô, ou na rua, é assédio. Não é assédio. Assédio é só no vínculo hierárquico. E aí, muitos não sabem sobre isso. E até até a própria vítima, na sua área de trabalho, não sabe que é um crime, né? Então, é bom a gente estar levantando esse assunto, porque, como é que fala? Não é só a mulher que é vítima, tá? Pode ser homem, pode ser a chefe com o seu funcionário, pode ser homem com homem, tipo o chefe com o seu funcionário, ou o chefe com a sua funcionária. Então, isso independe, tá? Claro que a maioria dos crimes é contra a mulher, né? Tanto é que a gente tem que levantar essa bandeira de defesa, porque envolve muita coisa, tipo, a mulher não quer perder o emprego, a mulher se sente com vergonha, né, diante, às vezes, do seu marido ou dos seus colegas de trabalho, né? Então, várias coisas envolvem. E fora que, qual é o constrangimento de chegar numa delegacia e fazer o boletim de ocorrência, né? Porque, às vezes, tem casos que não consegue resolver porque você não tem provas suficientes para poder denunciar, né? E hoje em dia, infelizmente, tem alguns casos que vieram ao público e que a pessoa não fica até com medo até de entrar, porque são casos falsos, né? Teve o caso de Neymar, que foi acusado de, fugindo um pouquinho, mas é da área de crime sexual, né? De estupro, e quando foi se averiguar, não tinha provas suficientes, porque não basta só Tudo bem que a palavra da mulher é muito importante, mas junto com ela tem que ter provas cabíveis, provas concretas, né? Então, aí o que aconteceu no final? Descobriu que não tinha prova suficiente e o crime foi arquivado. Outro que está atualmente na mídia é o caso do cantor do molejo, que um rapaz acusa ele de estupro, né? Estupro também pode ocorrer, não necessariamente só a mulher, pode ser o homem também, né? Não precisa ter o ato em si, né? Pode ser só a prática ou o ato libidinoso, né? Não precisa ser como é que fala, o fator final, né, do ato. E aí
estão se apurando se realmente houve ou não, mas aí está vendo áudios vindo na mídia que tudo leva a crer que é mentira. Mas a gente não pode falar uma coisa certa, acusar, porque ainda está sendo sob investigação, né? Acho que está não sei se ainda está em segredo de justiça ou algo do tipo. Enfim, voltando um pouquinho sobre o assédio, que confunde com outros crimes. Quais são os outros crimes? O que acontece, por exemplo, no metrô ou no ônibus, que a vítima se sente, o cara às vezes passa a mão, encoxa, ou fala alguma palavra de baixo calão, né? Te constrange. Ele, no caso, é contravenção penal. Esse está no artigo 215. Eu vou dar uma lida. Praticar contra alguém e sem anuência de ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. E entrando um pouquinho que também nesse acontece em público, né? E tem outro também que acontece em público, que também pode ser confundido com assédio, que é ato obsceno. Que é quando a conduta envolve a utilização de gestos ou práticas de atos de conotação sexual, que é do artigo 233, eu vou dar uma olhada, vou dar uma lida também, que é praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Então, e aí, como identificar, né, no nosso setor de trabalho? Quando o seu chefe acaba meio que deixando entender que se você não sair com ele ou se envolver com ele, o seu emprego está em jogo, né, de ser demitido. Isso daí é um assédio sexual, né? Na área de trabalho são duas, mas como a gente está envolvendo só a área de sexual, no trabalho pode envolver tanto assédio sexual quanto moral, que segue mais ou menos a mesma linha que tipo de ameaça, né? De aumentar seu trabalho, de falar mal de você no seu setor. Então, envolve várias coisas. Então, na parte de identificar, né, eu já falei um pouco, na parte de denunciar, o que a vítima pode fazer? Como no trabalho é um pouco difícil, porque às vezes a testemunha às vezes não está perto, né? Ele pega às vezes fora do expediente, ou hora extra, né, que a pessoa está fazendo, ou no final do dia do trabalho. O que ela pode ter, além dela falar, ela pode juntar provas como gravação, você pode gravar do seu celular. Se isso está sendo constante, você grava, sem ele perceber. Tendo testemunhas é bom, mas nem sempre tem testemunhas para poder ter como provas, né? E é preciso também fazer o boletim de ocorrência e juntar essas provas para a gente ter provas concretas. E dizer que é fácil? Não. Então, por isso que a gente tem que se juntar todas as provas que a gente tem. Por exemplo, você tem conversas do WhatsApp, que às vezes seu chefe se comunica com você, né? Você salva essas conversas. No telefone, se você tiver, se der para poder fazer gravação da ligação, também é importante, né? A gente tem que se resguardar de todas as provas possíveis. Em relação aos outros crimes, né, que acontecem em área pública, que é o ato obsceno, ou o constrangimento penal, né, a gente pode na verdade, a gente pode acionar a empresa do ônibus, do metrô, prefeitura, e pedir, solicitar gravações, se aquele local teve vídeos,
né? Ou ter câmeras, porque hoje em dia tem ônibus, né? Tem metrô, tem tudo que é lugar. Hoje em dia é bem mais fácil. E a gente pode acionar, pedir a gravação desse estabelecimento em que a vítima sofreu esse tipo de crime sexual, né? Aí eu estou abrangendo o ato obsceno e a contravenção penal de importunação, né, que chama. Então, a gente juntar tudo e fazer o boletim. É difícil, as mulheres se sentem intimidadas, com medo, com razão, né? Porque, infelizmente, desde que o mundo é mundo, né? Desde o início, que a gente sofre e não tinha leis e amparo legal para proteger essas mulheres, né? Nós, mulheres, né? Me incluindo também. Então é isso. A gente tem que juntar provas para fazer a denúncia. A gente pode, se a gente perceber que sua amiga, sua colega de trabalho está sofrendo algum tipo de abuso, né? A gente tem como identificar se a pessoa não está bem, né? Indo para outro ponto. Então, aí, nesses casos, quando a vítima está sofrendo, né? Ela tem o isolamento dos demais colegas. Isso eu tô indo para o ponto do assédio sexual na empresa, tá? Fragilidade, medo, receio, timidez atípica, perda de autoconfiança, interesse pelo trabalho, propensão a doenças, pedidos de afastamento, licença ou demissão. Esses são alguns casos. Isso, assim, se no setor de trabalho a colega perceber que a sua, né, está sofrendo esse tipo, é bom também ela dar esse amparo, né? Seria muito bom a gente ter essa empatia, né, com o próximo. Em áreas públicas, né, como eu mencionei, se você perceber que a pessoa está sofrendo, né, algum tipo de abuso, também, se vê um guarda, um policial na rua, pode chamar, acionar, olha, está acontecendo isso, né? As denúncias feitas tem delegacia específica da mulher, né? Que é o DEANS, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E você pode fazer também a denúncia pelo 180, que é atendimento à mulher do governo federal. Se caso a sua cidade não tem uma delegacia especializada à mulher, você pode procurar o órgão público, que é o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, para fazer a denúncia. E juntando todos os documentos, né, que você possui para dar prosseguimento. Eu acho que eu falei tudo. Eu sei que ia ser mais... Assim, eu tentei resumir porque é um assunto bem complexo, envolve muita coisa, e eu tentei resumir de uma forma que fique mais fácil para a pessoa entender, né? Pronto, então, alguém tem alguma curiosidade? Acho que já você respondeu uma pergunta que chegou aqui, como denunciar um abuso, você apresentou o número de telefone, delegacia da mulher, é tudo. Isso. Se alguém quiser falar, só levanta a mãozinha que abre o microfone ou pode escrever aqui no chat que eu repasso a pergunta. Certo. De forma geral, como está, não sei se você pode me responder, como é que está essa situação de assédio sexual no trabalho no Brasil em comparação com outros países da América Latina, da Europa, se está em alta, se está melhorando no sentido está diminuindo? Você tem essas Então, eu tipos de foquei mais no informação? Brasil, mas acontece em todos os países, né? E cada país tem uma lei específica, né? Um amparo legal para as vítimas, né? Hoje em dia a gente tem mais amparo, né? Antigamente a gente tinha vergonha e a gente se sentia culpada, tipo, será que é minha roupa? Porque
eu dei um sorriso e a pessoa entendeu errado, eu acho que isso não é motivo para se acontecer algum tipo de crime, né, sexual. Eu não sei se eu falei de todos os casos, não precisa ser só a mulher, tá? Pode ser o homem também. Claro que o homem é mais difícil, ou então, não, às vezes, não é nem mais difícil, é porque eles têm vergonha, né? Tanto crime de estupro, de ato obsceno, de assédio sexual, né? A gente também tem que ver que isso é crime, independente do seu gênero, se você é homem, se é mulher, né? Você tem que denunciar, né? Eu acho que a gente só acaba só diminui o crime, né? Se a gente tiver voz e combater, denunciar, né? Porque tem casos aqui que a pessoa que já é corriqueiro, ela já é reincidente, ela já cometeu vários e não deu em nada, né? Sobre o assédio sexual, eu nem mencionei, tem um agravante quando a vítima é menor de 18 anos, tá? Porque, como é a área de trabalho, eu tenho um pequeno aprendiz, né? Tem estagiário, então a gente também tem que ter um amparo também com eles, e eles também têm a proteção pelo ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Também pode acontecer com o idoso, né? Então, também tem lei que apara eles também, então a gente tem que denunciar. Sim, palavras também é abuso, né? Eu acho que eu nem mencionei aqui, vou voltar ao meu resumo, mas tem sim. Eu não mencionei a parte de violência doméstica, que acontece muito, porque a gente foi falar de um assunto específico. Mas, se Diego me permitir, se não tiver problema, eu posso falar um pouquinho sobre violência doméstica. Pode falar sim, fica à vontade. Pode? Pronto. Então, por conta da pandemia, né, o número de violências domésticas aumentou muito, né? Eu não estou com valores exatos aqui, mas aumentou muito. Por quê? Porque você tem que conviver praticamente 24 horas do dia com o seu agressor, né? Infelizmente, é seu marido, pode ser seu filho, não precisa necessariamente ser seu companheiro, né? Então, aumenta, porque assim, está tendo estresse, está tendo muita coisa, está afetando muito o psicológico, não é só a saúde física, né? Tem a saúde mental, né? E, e isso tem aumentado. A pessoa também pode fazer denúncias, né? Tem programas de atendimento, tem a ligação, pode fazer, que é o 180, né? Denunciar. Sei que é difícil, porque como que você vai sair da sua casa e avisar, né, que está sofrendo abuso, né? Vizinhos também, se vê que tem algo acontecendo, não é aquele assunto, não vou meter a colher, né, na vida do outro, tem que meter sim, se isso está acontecendo. Às vezes a vítima não tem forças e não tem coragem de denunciar, porque a pressão psicológica é muito grande, porque não é só a agressão física, né? É a pressão psicológica, né? Então envolve muita coisa. E os crimes, né, de feminicídio e femicídio também, que está muito grande, que é crimes específicos da mulher, né? E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, eu estou aqui para responder. Certo, Luciana. É uma curiosidade. Você falou de vários crimes, que vai do abuso. Uhum. Começamos com assédio, né? Que é limitado Sim, em que um foi o nosso determinado tema ambiente. principal. E aí eu puxei o gancho para as outras. Abuso, ato obsceno, esses crimes. Por exemplo, entre o abuso e o assédio, tem uma diferença a nível penal? Ou seja, um é mais pesado do outro, é julgado da mesma forma? Como a lei e como depois a pessoa enfrenta o caminho, né? Que é um caminho complicado depois, a parte de ir no tribunal, enfrentar um processo. Sim, sim. O assédio
como eu falei, acontece mais o assédio sexual em hierarquia, né? Onde envolve o constrangimento, né? A intimidação, né? Do seu superior com você para poder obter vantagem, né? E tem o abuso, que é o abuso sexual que acontece, mas todos têm penalidade, né? Entendi. Então, depende mais se tem agravante, essa coisa que você falou de menor de idade, de estagiário. Sim, sim. Menor é maior. Posso até falar aqui, olha, no assédio sexual, a pena é de detenção de 1 ano a 2 anos, né? E quando a vítima é menor de 18 anos, é aumentada até 1/3. Certo. E essa lei do menor foi de 2009, foi alterada. E hoje em dia, os casos, você tem uma ideia de quantos casos tem hoje, atualmente abertos, sobre assédio no país, indicativamente? O valor exato eu não tenho, mas aumentou sim, Aumentou. né? Teve até caso polêmico que ainda está rolando e não tem ainda uma, como é que fala? Ainda não, ainda está sob investigação, que é o caso de Calabresa. Eu acho que o pessoal vem acompanhando, né? É bom a gente trazer exemplos assim para a gente ficar mais entender melhor, né? Que ela trabalhando com um diretor que também era colega dela e ela disse que sofria abuso dele, porque existe uma hierarquia, né? Ele era o diretor, né? E aí, mas aí ainda está sendo levantado, está sendo investigado. Ele também denunciou ela e eu ainda não sei se já teve o resultado. Eu acredito que ainda não, ainda está sendo investigado, porque tem assuntos que demora, né? Depende também do andamento. E com esse período de pandemia atrasou também o judiciário, né? O judiciário também ficou um período suspenso. E ficou sem som. Ficou sem som. Temos a pergunta de Luana. Está me ouvindo? Está Agora ouvindo? tô. O caso da Tô deputada te Isa ouvindo. Pena, então, não pode ser considerado abuso porque não tem hierarquia, correto? Isa É um, Pena. Como seria é um, classificado? eu não tenho acompanhado esse direito. Ela poderia me falar? Ela está aí para falar? Luana, você pode escrever ou falar? Você decide. Fica à vontade. Se quiser entrar, vou pedir para você ativar o som. Então, Aí vamos né? realmente aprofundar esse assunto. Vamos embora. Você consegue, Luana, falar? Ou pode escrever se fica complicado para você falar. Vamos ver se... O que ela ficar não consegue confortável. ligar. Se ela Então, não quiser falar, não consegue ligar o microfone. Acho que não pega pelo celular. Então, Isa Pena, você tem como... não, eu tô pelo celular também. Eu tô pelo celular no Zoom. É o bom da live, o ruim da live. Vamos ver se aqui eu consigo. Sim. O caso dela foi que outro deputado apalpou os seios delas durante uma plenária da Câmara. Foi que saiu no jornal, eu não lembrava o nome da vítima. Foi que saiu no jornal, que inclusive se reuniram para julgar e não foi dado o peso devido a essa situação. Ela foi julgado com uma pena muito leve. Muito branda, né? E um É, deputado foi apalpar o seio dela.
Porque, assim, e pode ser estupro, porque não precisa ter a conjunção carnal, não precisa ter o fato, né? Só em apalpar, em você tocar, isso já é um ato libidinoso. Então, como não tinha uma hierarquia, no caso não é assédio, mas é abuso Não é sexual. assédio, mas inclui outros crimes. Que é até pior, né? Pela lei é Né? pior o abuso. Sim. Sim, então você falou, não precisa de chegar ao ato. O que, Não, não, não. Tanto é que de onde começa o abuso? Abuso, você falou, antes comentou das palavras. Um abuso sexual sim, pode ser palavra também? pode ser palavras. Palavras de baixo calão, pode ser palavras agressivas, né? Eu posso até citar alguns aqui. Como é que fala? Palavras que possam te constranger, né? O tocar, palpar, passar a mão, encoxar, esfregar, lamber, né? Aí já vai para outro termo, ejacular. Isso é um tipo de crime, né? O ejacular já vai para o estupro, ou, né? Então, para o Aí, estupro também não precisa só o acto. Só estupro não. não, então, e a vítima não precisa ser só a mulher, pode ser um homem também. Certo, vamos ver. Porque antigamente a lei penal só previa crime de estupro só para mulher. Entendi. E aí e na e na escrita, né, o que estava escrito dizia que tinha que ter conjunção carnal. Hoje em dia, com a lei mudando de acordo com o tempo, né, que as coisas vão evoluindo também, né? E aí o estupro também pode ser pelos dois. Eu não sei se eu cheguei a ler, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele pratique outro ato libidinoso. Mas aqui o estupro tem que ter agressão. Esqueci de falar essa palavra. Tem que ter agressão. Mas não precisa ter a conjunção. Tá A certo. uma mulher, se chegar para um homem e forçar a praticar algo com ele, de violência, é um estupro. Só que hoje em dia é mais difícil, porque como que o homem vai chegar e dizer assim, olha, fulana me estuprou? Talvez É apareça complicado. aquele da Porque, vergonha, né? porque, querendo ou não, porque, querendo ou não, a gente ainda está ainda tem as culturas antigas, né? Ainda tem machismo, né? Está melhorando em alguns pontos, outros não, né? Ainda está difícil de algumas coisas evoluir, né? Tá certo. Mas o crime envolve os dois. Então, se tiverem algumas curiosidades, alguma pergunta, podem fazer, senão eu acredito que podemos encerrar, foi bem claro essa diferença entre assédio e outros tipos de abuso. Foi claro também, se puder você deixar aqui no chat os dois números de telefone que você citou, para as pessoas anotarem. Posso sim. Eu não E tenho aqui do DEAS, mas se você colocar no Google, aparece de acordo com a sua cidade, tá? pronto, então, Que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E tem o perfeito. número 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, do governo. E se caso a cidade não tiver uma delegacia especializada à mulher, ela pode denunciar na delegacia normal, né, da civil, ou no Ministério Público, ou Defensoria Pública. Muito Acabou que eu bem. nem falei um pouco sobre a saúde, né? E vamos falar então um pouquinho o que é a saúde no E, direito. já que a gente está falando sobre crime sexual, vou falar um pouquinho sobre a saúde nesse ponto. A vítima de estupro, né? A lei obriga o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a passar
todos os exames, medicação, tratamento e acompanhamento psicológico para a vítima. É caráter de urgência. Então, tipo, a pessoa sofreu um abuso, ela tem que ser atendida. Urgência. Sofreu hoje, ela vai hoje para o hospital, o SUS, e ela é atendida. Né? Pela Lei 12.845 de 2013. Então, não tem tanto tempo assim, né, a lei. Tá certo. Luciana, precisa chegar no SUS com a denúncia ou pode ir lá declarando de ter recebido um abuso? Ela pode declarar que sofreu, e é bom ela fazer o boletim também de ocorrência. Perfeito. Então, obrigado. Completamos com essa informação que é bem, bem importante, né? Eu te agradeço. E frisar que a saúde é direito de todos, está amparado pela Constituição, no artigo 196. E se você depende de medicação de uso contínuo, você pode sim exigir, né, da prefeitura, pode entrar pela ação de obrigação de fazer, pode entrar pela defensoria pública, e você consegue o medicamento. Se for internação, tem um filho com dependente químico, quer internar, você tem direito. Se você não conseguir de forma, né, normal, que a lei te dá essa abertura, você pode entrar com ação. Aí a ação se chama obrigação de fazer. Internação, home care, para quem tem idoso em casa, ou algum parente que dependa de aparelhos para estar em casa, respirador, tudo, é amparado. Tá? Nem todo mundo sabe esses direitos, né, em relação à saúde, e é bom saber. Né? E se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição para esclarecer, tá bom? Obrigado, Luciana. Obrigado a todos que ficaram com a gente hoje, na 9 horas, né? Não é para todos se ocupar nesse horário, mas obrigado mais uma vez e nos vemos amanhã falando de mulher, das tarefas da mulher, da organização do próprio tempo, do comportamento e continuamos essa semana até sexta com outros encontros às 9 horas para comemorar mais uma vez a mulher nesse Brasil, nesse mundo. Obrigado, tchau a todos. Eu também quero agradecer a Gabriela, a Edna, a Luana, a todos aqui que estão presentes. Deixa eu olhar aqui o nome de todas. Cássia, Maria, obrigada. E qualquer dúvida, se vocês quiserem me seguir no Instagram, né? Pronto, fale seu Instagram e seus contatos. Tá, é lucarvalho.r, tá? Aí qualquer coisa pode me chamar no direct, posso esclarecer, tirar algumas dúvidas. Estou à disposição. Obrigado, Luciana. Nos vemos amanhã. Tchau a todos. Tchau, tenha um bom dia.